Oi, gente, boa tarde. Como é bom chegar de tarde aqui para estudar, não é? Vamos mentir um pouquinho, vamos dizer não é, gente? E ainda mais para essa prova da URCA que vai acontecer agora no dia 2, dia 1, dia 2, a minha é dia 1. 7 questões de português para vocês e 4 ou 5 de literatura. Então, a gente tem esses 2 campos aí. Carol, com literatura, tem mais sorte do que eu, porque ela consegue ser mais precisa nas questões de literatura. Aliás, qualquer outra parte da prova da URCA é passível de previsibilidade, porque ela lida com conteúdos. Português é a única que não. Sabe por quê? Porque tem a tal da interpretação de texto. E interpretação de texto é você com o texto propriamente dito. Ou seja, você vai ter que se virar nos 30. Eu posso tentar fazer uma previsão aqui. Aliás, eu vou falar com vocês sobre os estilos que a URCA tem trazido nas últimas provas. Aliás, na última prova. Eu vou falar aqui com sinceridade, é um pouco bagunçado montar um perfil para a URCA. Porque de 2016 a 2019, nós tínhamos um padrão URCA bem estabelecido. Tinha questões de ortografia, por exemplo, perguntando como é que se escrevia a palavra recalchutagem, por exemplo, que ela cobrou em 4 provas essa mesma palavra, empecilho, dizenteria. Todas essas palavras apareciam de forma perene na prova da URCA. Em 2019, houve um rompimento nesse estilo da URCA. Ela colocava separação de sílaba, acentuação gráfica. Ela costumava cobrar dentro da sua prova questões básicas. Colocava sintaxe, análise do período composto, o pessoal do 2º ano está assistindo isso aí. Ela pegava fonética lá no que o 1º ano está assistindo. De 19, que foi no caso 2020, nas 2 edições até 2022, pandemia, parece que mudaram os professores, os mais velhos, são os próprios professores da URCA que fazem essa prova. Os mais velhos acho que deixaram de lado por conta da pandemia, entrou uma turma nova para fazer essa prova, de 20 a 22, que se você prestar atenção, foi o período da pandemia. O período, a banca mudou mais uma vez, teve-se uma prova bem mais elaborada, uma preocupação maior com os conteúdos que estavam sendo abordados pelos concursos, isso mesmo, pelos concursos que aconteciam realizados pela própria URCA. E em 23, o processo 2023.1, nós tivemos mais uma renovação do processo de feitura dessa prova de português para a URCA. Você me pergunta, professor, então, o que é que a gente pode esperar? Existe pouca previsibilidade, gente, porque ela está inaugurando um novo estilo agora. Parece que é de 3 ou 4 em 4 anos, ela muda, ou conforme der na telha dela. Então, o que é que possivelmente vai vir nessa prova de domingo para vocês? Majoritariamente uma prova de interpretação de texto, porque ela quer se espelhar bastante no estilo do novo Enem. Pode cair questão de texto? Pode. Pode cair questão de gramática? Pode. Eu não estou apostando tanto em questão de gramática. Se cair somente questão de texto, vocês vão gostar? 7 questões só de interpretação de texto? Ou vocês, como eu trabalho mais gramática em sala, né? Ou vocês gostariam mais de gramática? Me diz aí, vocês se dariam melhor em quê? Mais em gramática, não é? Um professor que lida muito com gramática como eu. Mas olha, possivelmente vai vir uma prova estritamente textual. É a minha aposta como professor. Se cobrar gramática, vai ser aquele tipo de gramática textual. Ela vai pegar um texto, fabular, por exemplo, uso de conectores. Pode prestar atenção que domingo vai estar lá na prova de você abrir e vai lembrar de mim. Mas, porém, entretanto, todavia, que são os conectores adversativos. Logo, portanto, por isso, que são conectores conclusivos. Poderá cair como conjunção causal. O uso dos conectores, com certeza, uma dessas 7 está lá, perguntando qual é o valor semântico dessa conjunção. Essa aula vai ficar gravada,
E você vai poder comprovar para mim na segunda-feira, mesmo porque aqui o CSJ vai fazer a correção dessa prova aqui no domingo para vocês. Tudo bem? Então, uma questão de conectores, perguntar se a oração subordinada adverbial causa, como caiu também nas aditivas, inclusive questão que mereceu recurso. A URCA lida muito mal com a elaboração de questões, porque em todas elas sempre se troca gabarito ou quando não se anula. Vocês lembram que nos últimos 2 processos, tirando esse último agora, ela cobrou fonética e as 2 questões foram anuladas. Uma foi anulada e a outra trocou gabarito. Ou seja, questão de gramática com a URCA é um pouco complicada. Então é isso. 7 questões de texto. Se caírem 2 questõezinhas de gramática e aquela gramática textualizada, ela não vai perguntar um objeto direto, não. Ela vai maquiar esse nome dentro de uma estrutura textual. Eu quero muito que caia a gramática. Vocês receberam esse material agora mesmo? Já tinham recebido antes? Foi agora. Beleza. Depois eu vou discutir um texto com vocês e vamos ver como vocês se sairiam se essa fosse a prova de vocês de domingo. Aliás, vamos marcar essas 12 questões aí, viu? Quero que vocês tenham pelo menos 7 pontos. Então, vamos ver como foram as questões anteriores do processo 23, agora, a última prova. Trouxe algumas questões aqui que não estão aí no material de vocês, tá? Está aqui na lousa para a gente discutir, depois a gente parte para o texto mesmo. Olha essa da 37ª, que foi da última aqui, que ela pediu a classificação do tipo de que. Se cair gramática, vai estar lá essa peste aqui sendo cobrada. Pessoal do segundo ano acabou de ver isso, não sei se ainda lembram, que a gente fez prova agora, das orações subordinadas adjetivas, que tem o que como pronome relativo. Estou vendo gente aqui do segundo ano, me diga aí se vocês estão lembrados disso. Marrom. Além de Yasmin, quem está do segundo aí? Luiz também. Vocês estão lembrando? Vitória, né? Vitória. Sofia lembra aí também, Nicolas. Então, gente, o que como pronome relativo? Eu esqueci que eu pensei que era o quadro, viu? Já ia riscar isso aqui. Então, tá dando para ver, gente, aí? Tá dando para ver aqui essa questão? Não tá aí não no material de vocês, viu? Tá só aqui na lousa, exclusivo aqui da lousa, pra vocês ficarem aqui de olho. Tá dando para ver aqui? Sim, diga sim. Sim. Perfeito. Então, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Onde é? Agora sou eu que não estou vendo. Os sistemas de avaliação de qualidade da ciência produzem os índices internacionais de fator de impacto das revistas que há décadas privilegiam o inglês. De impacto das revistas, prova para mim que esse que de as revistas se trata de um pronome relativo. Prova para mim. As revistas, as quais. Por gentileza, falem mais uma vez. As revistas, as quais. Quando o que dá para trocar por pronome, pelo qual, você vai ter um pronome relativo. E nós sabemos que o pronome relativo é o único que possui antecedente. Correto? Sim. Então veja, o que tem como antecedente a palavra revistas. Aí eu pergunto, quem é o consequente? Que há décadas privilegiam o inglês. Quem é que privilegiam o inglês? As revistas. Quem é o sujeito de privilégio? Vou perguntar de outra forma. Se eu perguntasse mais uma vez, quem é que privilegia o inglês? Você diria que seria revistas. Revistas seria o sujeito de privilegiam. Mas o que, como pronome relativo, atua como furtador, como ladrão. Ele rouba a função que seria do seu antecedente. Portanto, esse que vai ter a função de quê, candidato? Aqui, de sujeito. Sujeito simples. Essa é uma pergunta clássica da URCA. Mas você veja que o parâmetro de pergunta mudou. O que é que ela está cobrando agora aqui? Quem é o antecedente e não qual a sua função sintática. Ou seja, o gabarito seria de boa que letra aqui, gente? A.
Ah, professor, essa questão foi fácil. Foi, mas eu espero que nesse seja difícil. Esteja cobrando a função sintática desse que, como foram nos 4 últimos vestibulares dela. Ela foi super bondosa com vocês aqui. Ok, gente. Ok. Vou passar aqui para a próxima. O que é que a gente tem aqui? 38. O pesquisador diz que essa situação não tem a ver com a ciência. Nós, no segundo ano, também trabalhamos o período composto. Ela cobrou 2 de período composto aqui. Aqueles conectores que são chamados de correlatos. Estão lembrados lá nas aditivas, não só, mas também, não só, como também. Esses conectores correlatos que eu tenho aqui. O pesquisador diz que essa situação não só, faltou só aqui, não tem a ver com a ciência, mas sim, e sim. Esse e sim é de quê, gente? É de acréscimo, é de adversidade. Vocês marcariam o que aqui? Vamos dar uma lida aqui. Olha a letra C. Tem valor de conjunção aditiva e a vírgula que antecede tem seu uso opcional? Se ela for aditiva, tem valor de opção. Eu li a letra D, não foi? Letra C. Letra D. Tem valor de conjunção adversativa e é obrigatoriamente antecedida de vírgula. A banca colocou letra D como gabarito preliminar. Com o nosso recurso, ela trouxe para a letra C. Porque esse conector aqui é chamado de correlato. Ele tem o não só, mas também. O gabarito oficial, depois de recurso, foi letra C. Você consegue perceber que nessa 38 nós temos destacada a mudança da URCA no como ela cobra essas questões. Está totalmente textual o estilo de pergunta. E pode crer, vai ter uma nesse estilo. Ok, gente? Diga ok. Ok. 43. O que é que está cobrando aqui? Questão típica de sintaxe perguntando quem é o sujeito, quem é o seu núcleo, se é adjunto, adnominal, objeto direto, predicativo do sujeito. O primeiro ano não estudou isso aqui ainda, né? Não, gente. Não estão em morfologia ainda, mas o segundo ano já está caduco de lembrar isso aqui. O terceiro ano também está vendo isso aqui. Pode esperar, questão de sintaxe nessa prova da URCA vai ter, justamente perguntando núcleos. Ela adora esse nome, núcleo. Núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do adjunto adnominal. Não vou responder por conta do nosso tempo. 31. Perguntando sobre a processo de formação de palavras. É uma outra aposta minha para essa prova. Estou apostando em pronome relativo que, em conjunções, e a segunda é em relação a processo de formação de palavras. Essa primeira pergunta aqui, alemão e austríaca, são palavras variáveis em gênero, número e grau? Me diga se alemão varia em número, gente. Qual é o plural de alemão? Alemães? Alemãos, né, gente? Vai dizer que mão é mães também, né? Então, é variável em gênero a alemã ou alemão? É variável em gênero, número e grau. Primeira opção correta. 2. Somente a austríaca é formada por sufixação. O que é um sufixo da palavra? É uma parte que se apõe à frente, não é? Eu tenho Áustria, mais o sufixo íaca, de morador de, faz parte de. Eu tenho uma derivação sufixal. Me diz se alemão tem sufixo. Eu não tenho. Alemão vem de quê, candidato? Vem, gente, vem de quê? Alemanha. Houve um sufixo nessa palavra? Houve. Só que o problema é porque quando se coloca o sufixo a uma palavra, tende a palavra a aumentar, não a diminuir. E houve uma redução aqui, mas a palavra tem um sufixo. O sufixo o que, gente? Ão. Existe um sufixo para essa palavra.
Então, a número 2 está incorreta. Não é somente austríaco que tem sufixo, mas alemão também tem. A 2 está errada, 1 certo. Nenhum dos dois adjetivos é formado por prefixação? Verdade. Nenhuma das duas palavras possui um elemento anterior a ela. 1 e 3, correto? Qual é o gabarito aqui, gente? Letra E. Questão considerada difícil. Vocês estariam bem aqui? Sim ou não? Diga não, gente. Sim? Espera que sim. Então, processo de formação de palavras, uso de conectores, tipos de que, sobretudo pronome relativo. Vai anotando isso aí, que cada questão que eu acertar é 50 que eu ganho de vocês. Combinado, Caio? Na hora. Olha aí, ó. Uma pessoa falou aí. Questão de sintaxe, perguntando que tipo de que. Vamos ver se vocês lembram desse tipo de que aqui. Primeiro ano já viu? Segundo ano já viu e terceiro também já viu. Pode voltar no slide. Volto. É porque não poderia também ser AB. Eu estou falando mais gente, poderia ser AB também, porque a aqui incorreta é apenas a segunda. Vejamos. São palavras variáveis em gênero, número e grau? Sim ou não? Sim. Primeira está correta. Somente austríaca? Não. Nenhum dos dois adjetivos é formado por prefixação? Certo. Não é 1 e 3? Ah, entendi. Beleza. O gabarito esqueci disso. Boa. O gabarito é letra E, que foi o preliminar. Mas como muita gente escreveu recurso, porque veja, a letra B diz que é incorreto. Foi a B que está dizendo isso? A B está dizendo que é incorreta apenas na segunda. Ou seja, é o antônimo. Letra E e letra B são antônimos. Falta conferir. Eu acredito que essa questão tenha sido anulada também. Viu? Só não tenho certeza. Mas como se trata de UCA, possivelmente, se alguém escreveu recurso, anulou. Obrigado, Yasmin, aí pela ideia. Foi boa. Gente, tipos de que todo mundo já estudou. Me diz aí, qual vocês iriam aí? Vou ler para vocês aqui. Mas o mundo mudou e graças à ação de muitos pesquisadores, o Brasil passou a ter várias instituições para abrigar essas riquezas. Fala, as quais evidenciam a diversificação. Que função sintática é exercida pelo pronome que? Gente, função sintática não tem nada a ver com letra A. Conjunção integrante é função morfológica, não é sintática. Veja, esse que está retomando o que? Riquezas. Essas riquezas, as quais evidenciam. Quem é que evidenciam? Me diz. As riquezas. Só que o que rouba a função que seria do anterior. Portanto, o que vai assumir o que, gente? Aqui, a função de sujeito. Gabarito seria a letra D. Estou mostrando aqui para vocês quais foram as principais questões dela e a gente chega a uma que é clássica na UCA. Não caiu no vestibular passado, mas caíram os 3 últimos anteriores, que é questão de fonética. Eu acredito que aqui todo mundo domina, que já viu esse conteúdo, não é? Quantos, faz aí no material de vocês a contagem, quantas letras tem na palavra fósseis? Quantas letras? São 7? Eu vou confiar em vocês. 7 menos 1 dá o quê? Não tem um dígrafo aqui? 6. Vai fazendo a tabelinha com vocês aí. Vai. 6. Eu vou fazer. Vou depender de vocês. 6. O que é que eu tenho lá? Devem. Quantas letras eu tenho em devem? 5. Quando o M e o N vem antes de consoante, ele evapora, some. Só que ele está no final da frase. Quando o MN vier no final, ele só vai sumir se vierem depois de quais letras? I, O, U. Ele vem depois de que letra? Portanto, ele não some aqui. Ele é contado como fonema válido.
Então, são 5 letras e 5 o quê, gente? Fonemas. Já tem gabarito? A única possível letra D, e tem aluno que diz, eu não vou fazer outro. Eu também iria de D, de forma rápida, porque é a única que tem, 6, 5, não é? Mas vamos dar uma olhada no final. A palavra bens. A palavra bens vem de que palavra? No singular fica como? Bem. Eu tenho 3 letras e quantos fonemas na palavra bem? 3 letras e 3 fonemas, tá bom? Se eu pluralizo a palavra bens, fica assim. O S não deve ser contado como fim de palavra, tá? O S no final é simplesmente uma marca de plural. Quantas letras eu tenho em bens? 4. O MN não está no final da palavra? Tá. E ele vem após a letra E. Então ele conta como fonema válido. Quantas letras tem em bens? 4. E quantos fonemas? 4 também. Me disse o gabarito está o que até agora? Tá vendo? Não tem gabarito. Vamos olhar a última, que é o que? Dessa. Quantas letras tem dessa? 5 com SS fica o quê? 4. 4 letras. Então qual foi o nosso gabarito aqui? 6, 5, 4, 4. 6, 5, 5, 4. Ok. O gabarito da banca foi realmente letra D, só que esse 5 aqui está equivocado. O que foi que a banca fez? Adivinha, gente? Anulou. Ou seja, a banca não sabe contar fonema. Vou falar abaixo. Nessa tipo de que, não vou falar mais, gente. Vamos pular para a fonética aqui. Conta para mim aí. Quantos fonemas tem aí? Vê quem acerta aí rapidinho. Valendo 10 pontos aí na média final, quem ficou em recuperação, vai. Oh, mentira. Qual seria o gabarito? Tá certa a contagem de letra, não tá? 6 e 9. Sim, gente? Sim. O que é que tem de especial para retirar na palavra também? Quantos fonemas são reduzidos? O M antes de consoante perde som. Então já tirei um. Esse M aqui no final, ele existe como som ou não? Sim ou não, gente? Sim, ele só some após de quais vogais? I, O, U. Portanto, 6 e 7 fonemas. Não é só estou falando da também, É, mas assim, da primeira a gente já parte para qual gabarito? Oh, perdão, gente, eu estou aumentando. É 5, perdão. 3, 6, eu fiz foi ao acréscimo de 1, é menos, perdão. Então ficamos aí com gabarito A e D, não é verdade? Qual das duas opções vocês vão? D. Vamos ver o que é que tem em acessarem. O que é que eu tenho de especial? Eu tenho o SS, que perde 1, e esse M no final vai perder? Não, porque ele só perde após I, O, U. 9 menos 1, 8. 5 e 8. Só que o gabarito da banca foi letra B. Foi. Gabarito preliminar foi B. Eu não estou brincando, foi B. Só que com recurso, Thaís, ela mudou de gabarito e foi para a letra D. Mas eu acredito aí que foi equívoco na hora de passar para o site. Eu acredito. Porque não tem condição de ser letra B aqui não. Fizemos o recurso e ela admitiu que ficou com a letra B, 5 e 8. O que é que vocês podem perceber em relação à URCA? Confiança? Não. A gente tem que contar com conhecimento e sorte.
Eu preciso de muita sorte. Para que a gente possa começar o nosso teste aqui, eu vou pedir um pouquinho de silêncio aos alunos, não é, gente? Para que a gente possa começar a análise textual. Podem pegar o material de vocês agora, porque a gente vai começar a estudar um texto. Deem uma olhadinha no texto de vocês. Esse texto de vocês para essa prova de domingo, vocês acham esse texto grande? Ai, professor, é grande. Não é grande. Você é preguiçoso, acredite. Ai, professor, é muita coisa para fazer. É, você tem que ter um tipo de leitura dinâmica. Vamos dar uma lida no texto, a gente vai comentar e eu deixo um tempinho para vocês responderem. Tudo bem, mas para isso vocês têm que parar de conversar. O Penai, acho que é isso, compra a comida da camponesa e dá de comer para a família dela ao mesmo tempo. Agricultura familiar e trabalho doméstico são ofícios que podem se misturar o tempo todo. Você está vendo aqui o viés social que a Banca URCA sempre cobrou em suas provas. Existe uma tramitação aí no Senado que, em relação ao MST, salvo engano, eu não estou acompanhando, mas eu sei que está passando, e ela tem cobrado isso nas suas provas, é tanto que essa prova é original. Ela cobra essa temática social dentro das suas provas. Então está falando sobre o Penai, que ao mesmo tempo que a agricultura familiar faz para vender, também alimenta. Porque a camponesa vai fazer coisas para fora e essas coisas para fora servem também para a casa dela. Começando a leitura do texto. Beneficiar a terra e limpar o quintal podem parecer a mesma coisa, mas não são. Qual é a diferença, gente, aí de beneficiar a terra e limpar o quintal? Limpar o quintal é apenas uma tarefa doméstica, voltada para o próprio domicílio. E beneficiar a terra é uma forma de tirar recompensa através dela, de ganhar dinheiro em cima dela. O bolo de fubá no forno, perfumando a casa toda, pode ir para o café da família, mas também à escola do bairro. Quero que você grife essas duas partes aí, por gentileza. Pode ser? Para o café da tarde da família, grifou, para a escola do bairro. Quando o bolo que a mãe fez através da terra e levou para dentro de casa, nós tivemos uma função apenas de alimentar a própria família. Mas o que é que quer dizer que quando esse bolo foi para a escola? Qual é o sentido de dizer, olha, esse bolo pode ficar aqui, em cima da minha mesa, meus filhos comerem, ou ele pode ir para a escola? O que quer dizer o meu bolo ir para a escola? Me diz. Vender. Eu vendo, outras pessoas compram na escola. Já tem uma função comercial da agricultura familiar. Ok? Continuando. É isso, é? E para a mulher que bate a massa não representa a mesma coisa, ainda que um dos estudantes a comer esse bolo na escola seja o próprio filho da trabalhadora do campo. É o cuidado com a família. Grife esse é o cuidado com a família, trabalho reprodutivo. E ainda hoje feito massivamente de graça pelas mulheres do campo e da cidade. Grifa o outro, trabalho produtivo, que significa dinheiro no bolso. Outro. Esse mantém coesão no texto com qual palavra? É o cuidado com a família, trabalho reprodutivo. Remete aqui, que palavra é essa? Está retomando que palavra? Ao bolo que vai para dentro de casa ou o bolo que vai para a escola? Questão reprodutiva, gente, leiam. É o cuidado com a família, trabalho reprodutivo, é aquele que fica dentro de casa, não tem função comercial. O outro... Então,
Para a escola seria a retomada, mas o que significa isso? O outro seria a forma que você vende o que você fabrica. Gente, toma cuidado que a UCA está cada vez mais sofisticada. Se você não ler o texto com atenção, você não vai entender esse tipo de questão. É tanto que foi cobrado justamente essa pergunta aí. Continuemos, né, Mariana? Micaela, eu acho que é, né? Porque não vai ser Michela, não. Micaela Calassa, agrônoma, explica que não faz tanto tempo, boa parte da venda na agricultura familiar feita para o PENAI saía no nome grifa, saía no nome do dito chefe de família. Ou seja, a mulherada todinha dava o suor no campo para fazer aquele bolo, para fazer os produtos doce leite e vender, e os lucros que ele vendia para o PENAI ficavam no nome de quem? Do varão, do chefe da família, do homem. Não era distribuído para todas as mulheres. Injusto, mas era assim. Responsável por receber todo o dinheiro. A partir da organização e reivindicação das camponesas, as regras do programa mudaram, grifa. As regras do programa mudaram, ou seja, as camponesas reuniram e disseram, epa, não é assim não, filho, a gente está dando duro aqui, só o homem vai sair no nome dele, os investimentos, comprar as coisas, tudo no nome dele, e ainda tem gente que acredita que todas as lutas sociais aconteceram assim do nada, sem luta, todas as conquistas foram sem luta. Houve a libertação do escravo porque Belzinha disse, eu vou libertar minha principal mão de obra. Uma ova, foi luta, muita gente morreu e muita gente está dando sol para conquistar isso aí, não é, gente? Digam sim. Perfeito, pelo menos acordaram aí. Vocês estão assim, reação bovina. Só balançando a cabeça, Cassiano. Vou continuar. O famoso salário suado pelo trabalho realizado. Um pedaço do bolo pode até ficar na mesa de casa. Mas o que não fica, vira renda para essa mulher. Olha, gente, houve muita conquista, mas ainda há muita coisa a se fazer. Chegamos no próximo. Calassa, que é agrônoma, conhece por dentro e de perto as formas como a desigualdade se reproduz também dentro do microcosmos, entre os trabalhadores do campo e na própria pobreza. E explica que, assim como na cidade, ter voz em sindicatos, movimentos sociais e cooperativas é uma tarefa, grifa por gentileza, uma tarefa monumental. Eu queria ouvir alguém me dizer qual é o significado dessa palavra aí, monumental. O que quer dizer monumental? Monumento. Eu vou ler e vocês me dizem o sentido que ela tem dentro do texto, é dentro do texto que eu quero. Vou ler de novo. Assim como na cidade, ter voz em sindicatos, movimentos sociais e cooperativas é uma tarefa monumental para as mulheres na roça. Tem de grande importância, é de intensidade, é de muita luta. Grife, eu quero que você discuta e depois responda uma questão sobre isso. Eu discordo do gabarito. Mas vocês vão me dizer se concordam ou não. Continuemos. Além da agrônoma, é gestora feminista e em setembro deste ano defendeu a tese de doutorado, Feminismo Camponês Popular, Resistência e Revolução. A universidade levou Micaela para o movimento estudantil, de onde partiu para o movimento camponês e dali para o movimento de mulheres no campo, o MMC. Foi então que encontrei a reunião daquilo que acredito ser essencial para um país mais igual, que é uma questão agrária e o feminismo, ambos a partir de uma perspectiva agroecológica, conta. O restante do texto, gente, você não precisa para fazer a interpretação dessa prova em si, a gente já vai pular para as questões, mesmo porque o estilo de cada questão aí, dá uma olhadinha como foi que a UFCA fez. Ela pegou o trecho inteiro, pode virar a página. Ela pegou o trecho inteiro e foi colocando em cada questão para que você pudesse interpretar.
São 12 questões. Como eu já li o texto, expliquei muita coisa, eu vou deixar alguns minutinhos para você. Na primeira questão, vocês vão me dar o gabarito, vocês têm apenas 1 minuto, começando agora. 1 minuto para a primeira questão, me dê o gabarito dela. É o gabarito da primeira, marcar o quê? Hã? B? Não é B de bola, não. Vamos ler assim. Ah, é a primeira, né? Eu estava olhando outra. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira questão. O trecho, o outro, trabalho produtivo. Estabelece uma relação de sentido estruturante do texto com... Gente, trabalho doméstico não rende elementos dinheiro, financeiro para outras pessoas. É apenas um trabalho voltado para a própria casa. É claro que quando ele fala o outro, ele mantém uma relação coesiva com o fator remunerativo, que está sendo representado no próprio texto como escola do bairro. Letra B, gabarito da primeira questão, só que o tio deu bastante ajuda para vocês aí, não foi? Que a questão não estava tão simples não. Vai lá para 2. 1 minuto para 2 também. Gente, olha o silêncio, gente. Vocês marcaram o quê? Vocês concordam com esse gabarito? Vou ler o que está pedindo. Considerando o texto a seguir, assinale a assertiva que contém, grifa por gentileza, afirmativa correta. Ele quer que você volte ao texto e encontre uma opção afirmativa sobre o texto. Dentro do próprio texto, não se encontra nenhuma dessas afirmações aí. Nenhuma. Ah, professor, eu posso inferir? Inferir eu posso. Só que não é uma afirmativa, seria uma inferência possível. É claro que o gabarito dado pela banca é letra E. Por conta que você foi eliminando uma a uma. Leiamos a letra A. Os homens vivenciaram a contradição. Não. Parou aí. Os homens não vivenciaram, porque tudo é em nome dele. As mulheres vivenciaram a contradição entre a agricultura familiar e trabalho doméstico? Sim. Por isso lutaram para que as regras do penal mudaram? Sim. Mesmo que sempre tenham... Não, gente. Para que ela vai lutar se ela sempre teve acesso? A letra B não é. Os homens... Não. Os homens... Não. Só a mulher. Ficamos com a letra E. Veja. As mulheres continuam a vivenciar a contradição entre a agricultura familiar e trabalho doméstico, mesmo depois de as regras do PNAE mudarem, mas agora podem ter acesso à renda própria? Gente, essa última parte eu concordo plenamente. A mulher pode ter acesso à renda própria, mas o texto não existe a passagem de dizer que elas continuam ainda vivendo em contradição.
não continuam. Posso inferir que continuam? Eu acredito piamente que possam viver ainda, que muita mudança ainda há de ser feita. Infere-se, é uma inferência correta. Afirmativa não. Pode falar, Yasmin. Mas é porque, no começo, antes do primeiro parágrafo, para ser mais entendido, está falando que o Benai compra a comida da camponesa e dá de comer para a família dela ao mesmo tempo. Eu acho que dentro dessa frase, desse começo, desse título, dá para poder afirmar isso, sabe, essa contradição? Que ainda persiste? Lidar com inferência, possivelmente. Afirmar não. Não existe uma frase no texto que diga: as mulheres ainda precisam fazer muitas conquistas sociais porque as condições ainda persistem. Não existe uma expressão. A questão é clara quando diz: afirma-se de acordo com o texto. Ah, professor, posso inferir? Posso. Mesmo se não houvesse essa frase, eu ainda acho que ainda há muita luta a ser feita. Mas que o texto afirma, isso não é possível. A gente iria de quem foi que acertou aí? Por ausência de uma outra melhor. Então a gente tem que escolher aquela mais correta para a banca. Com certeza eu faria recurso para essa questão. Ok, e a gente está ali afiado. Se tiver recurso, solta. Mas você concorda? Se todo mundo aqui acertar a questão, para quem vai fazer recurso? Mesmo estando errada. Os outros que se viram, né, gente? Não é, gente? Digam sim. Sim. 5. Que questão 5, menina? É a 3. Vai, terceira questão. É sobre a palavra monumental, viu, gente? Vocês iriam de quê? Qual letra? Ela se encaixa perfeitamente no que se diz monumental? Eu acho que não. Quando ela disse, é uma tarefa monumental para as mulheres da roça, uma tarefa muito dispendiosa, intensa, com bastante dificuldade. Olhando o gabarito, a gente tem uma que se aproxima mais, mas que ela seja a perfeita para se encaixar aí, não acredito. Dotado de grande beleza, monumento pode ser sinônimo de beleza? Pode. Não nesse caso. Não existe beleza no esforço. Eu vou trabalhar muito, suado, me acabar inteiro. Que beleza existe um treco desse, gente? É bom ganhar as coisas de mão beijada? Isso é bonito, mas dizer que esforço tem beleza, não, tem muita dor. É recompensatório. Vocês estarem aí, suando para passar nessa prova, tem nada de bonito nisso não, gente. Tem o que você vai colher depois desse fruto, não é? Então, decorrente da superação de grandes dificuldades, ela coloca a palavra monumental como se fosse o final de um grande esforço, e não sendo o próprio esforço. O gabarito dado pela banca foi B de bola. Só que ela não se encaixa no sentido que se propõe no texto. Vocês concordam? Discordam? Não? Vem cá, cadê a outra cafuçu? Dor de cabeça. É nada, dormindo, está dormindo até agora. Quarta. Gente, grifa as duas palavras mãos que aparecem nesse trecho. Diz o seguinte: são mulheres, estão me acompanhando na quarta questão? São mulheres que curam picadas e cultivam sementes. Porém, se das mãos das mulheres, já está grifada,
vai o alimento também dos filhos da cidade? A cidade, os governos estão deixando as camponesas na mão. Grifa essa palavra mão aí. A palavra mão que foi apresentada aí pode ter um contexto que nós chamamos de denotativo ou chamado de conotativo. Qual é o sentido do campo denotativo da linguagem? Que ela lida com elementos usados no seu sentido real. Vou colocar aqui, sentido real. Já no campo conotativo, eu tenho o sentido figurativo, é o sentido figurado. Se eu digo, por exemplo, o meu coração sofre de amor, a palavra coração utilizada nesse contexto tem o sentido de sentimento ou é o coração o órgão que bombeia o sangue? É um sentimento. Portanto, eu estou utilizando a palavra coração no seu sentido conotativo ou denotativo, gente? Conotativo. Meu coração está cheio de gordura, sentiu, vai lá, gente, arritmia. Eu estou falando do órgão ou do sentimento? Do órgão. Portanto, eu tenho um sentido real. As palavras mãos que foram utilizadas nesse texto possui um caráter denotativo ou conotativo? Mãos é denotativo. Olha no texto, leiam aí mais uma vez, vou deixar um tempinho para vocês lerem. Aliás, leiam e respondam a pergunta. Qual é o gabarito? Qual é o gabarito? Tinha aqui, eu tinha esquecido que estava no slide das questões, eu estava só oralmente aqui. Quando disse, porém, se das mãos da mulher da roça vai o alimento, pessoal, das mãos da mulher vai o alimento. Mãos aqui não está no seu sentido denotativo, não. Está no seu sentido figurativo, a mão que leva o alimento até lá. É um sentido vago, genérico da palavra mão. Não é a mão exatamente a dela que leva para a cidade. Então, a palavra mão aqui está no seu sentido conotativo. Deixar uma pessoa na mão quer dizer o que, gente? Deixar uma pessoa abandonada, como eu ouvi aí, é também o sentido conotativo, ou seja, ambas possuem sentido o quê? Conotativo. Qual é o gabarito dessa questão? Letra C. Mas também não poderia ser desse, você não está falando somente mão está empregada. Como é? É correto afirmar sobre o sentido das palavras mãos e mão. Mão está empregada em seu sentido conotativo? Apenas a do singular aqui. Mas não está falando somente. Tipo, não está falando para somente mão está empregada. Entendi. É uma interpretação, você pode tentar recorrer para a banca. Mas a letra C, a banca queria dizer isso, Yasmin. A letra C está mais completa. Ela ia usar esse artifício. Mas faltava a palavra somente, porque a letra... tia Paula disse que se vocês estiverem querendo conversar, tá um solzinho maravilhoso lá para fora, viu? Vamos pegar sol lá fora, que é vitamina D, não é? Esse horário está em seu pico, viu? Então, gente, letra C é a mais completa, mas a letra D não está errada, ela só está o quê? Incompleta. Vá naquela que é mais provável, viu? Vamos à quinta questão, que diz o seguinte. Perceba, você tem que voltar ao texto nessa questão aqui. Leia o trecho a seguir e responda o que se pede. Mesmo assim, elas estão lá,
Mesmo assim, gente, é um conector concessivo. O pessoal do segundo ano acabou de ver orações subordinadas, estão lembrados o que é o valor concessivo, que quer dizer o quê? Opositivo. Só que em nenhuma das opções aparece isso aí, valor concessivo. Vamos voltar ao texto, onde é que está isso aí? Vocês acharam aí no texto? Vai ter que voltar lá no texto, viu, gente? Volta, primeira página. Tá? É o último parágrafo. Só que para eu chegar nesse conectivo, mesmo assim, ele vai ter que retomar as ideias do parágrafo anterior. Comecemos a leitura a partir de desde o início. Estão vendo aí? Veja aí se vocês localizaram. Desde o início da pandemia, em março de 2020, quando as escolas foram fechadas e a distribuição da alimentação escolar ficou prejudicada, as produtoras do campo perderam renda, capacidade de produção e ficaram expostas à violência. O que foi que aconteceu com elas durante a pandemia? Vamos elencar aí, vamos grifar o que foi. Quais foram os fatos? Me diz. Escolas fechadas, distribuição de alimentação prejudicada, perderam renda, capacidade de produção e expostos à violência. Mesmo assim o quê? Mesmo com todos esses problemas, com pandemia, exposta à violência, perda de renda, mesmo assim elas estão lá. Quando disse mesmo assim, essa expressão mesmo assim retoma o quê? Vai lá, responde. E aí? O que vocês marcaram aí? Gente, eu vou tirando as opções. A letra E está totalmente retirada. Porque quando ele diz a expressão destacada antecipa, não. Ela não vai antecipar nada, ela está retomando elementos anteriores. Então tirei letra E, fiquei de... A expressão destacada retoma as consequências da pandemia? Sim. Retoma, expressas no final do parágrafo imediatamente anterior? Sim. Letra A. Alguém acertou? Pessoal, 7 questões esperam você para essa prova do domingo. Como é que vocês estão achando o perfil da banca nesse novo estilo Enem? Tá ficando doida? Tá difícil? Questões amplas? Ela quer cansar você nesse tipo de questão. Então, sim, questão de texto. Agora a gente vai começar a brincadeira com gramática. E eu me perdi aqui. Sim, achei. 6ª questão diz o seguinte. No trecho, o Penai compra a comida da camponesa. Como é que vai para apontar isso aqui, para ficar a luzinha ali, hein? Onde é que aponta? Aí, ó. No trecho, o Penai compra comida da camponesa e dá de comer para a família dela ao mesmo tempo. Perguntou-se, olha, como a Urca foi bondosa aqui, ela já disse que existe uma figura de linguagem. Qual foi? A personificação do órgão Penai constitui uma figura representativa do todo em vez do específico. Isso aqui, ela está desenhando para você a resposta. Qual é a figura de linguagem em que eu tenho a personificação do todo no lugar do específico? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, cara, a polícia está atrás de você. É a polícia o órgão que está procurando você ou é um representante desse órgão?
É um representante. Eu estou usando, nesse caso, o todo no lugar da parte. Se eu dissesse, olha, o colégio ligou para você que você estava conversando a aula inteira de Vitor. O colégio ligou. Não foi o colégio, foi Paula que ligou, foi a coordenação que ligou. Foi uma pessoa. O todo no lugar da parte. Você também está lembrado da expressão, por exemplo, eu li Jorge Amado. Na verdade, ele não leu o autor, ele leu o quê? O livro de Jorge Amado. Veio a chuva e me deixou sem teto. Foi só o teto que a chuva levou? Não, foi o quê? A casa inteira. Eu tenho a representação da parte por um todo. Qual é a figura de linguagem que eu tenho quando eu disse o PENAI e não a pessoa responsável pelo PENAI? Qual é a figura de linguagem que eu tenho parte pelo todo? Eu tenho metonímia. Gabarito, letra B. Agora eu quero que vocês escrevam aí o bizu dos milhões. Vai, bota aí metonímia. Meto é metade. Associe na sua cabeça. Meto de metonímia, metade. É sempre quando a metade representa o todo, ou como no caso, o todo representando a metade. Metonímia. Estão lembrados disso? Lembre-se que no edital de vocês está lá gritando função de linguagem, figuras de linguagem. Lilote. Quem já ouviu falar nisso aqui? Ninguém. Vai, coloca aí. Afirmação através de negação. Coloca o que é o lilote. Afirmação através de negação. Se eu dissesse para você na segunda-feira dizendo para mim, professor, a prova da URCA não foi boa. Veja, eu afirmo uma coisa com uma frase negativa. A prova não foi boa. Eu quero dizer que a prova o quê? Foi ruim. Ou que esta pessoa é carente de beleza. A pessoa não é bonita. Eu estou dizendo que ela é o quê? Feia. Eu não apontei para ninguém não, viu? Então, lilote é afirmação de negação, metáfora, comparação direta, você já sabe disso. Catacrese, o que é catacrese, gente? É quando um apelido toma o lugar da própria palavra. Coloca aí, apelido. Apelido. Por exemplo, batata da perna, céu da boca em vez de palatino superior. Dente de alho em lugar da terça parte do alho. Ou seja, são apelidos. Bota batata da perna que você lembra. Catacrese, batata da perna, céu da boca, perna da cadeira, cabeça de prego. Tem cabeça de prego que é uma ferida, não é? Você já tiver cabeça de prego? Ai, se atirar, só Natália. Sinestesia. O que é sinestesia? Mistura de sensações. Senti, eu vi o peido cheiroso. Já pensou? Ninguém vê peido, mas cheira, né, Thaís? Sente o cheiro. Pronto. Questão de número 7. Função de linguagem. Por mais que o texto se valha de elementos narrativos de discurso despretensioso, a linguagem científica, grife por gentileza, linguagem científica ainda é predominante. O que é a linguagem científica? Informativa, que pretende te passar uma informação sem uso de argumentos, usando a norma culta, palavras bonitas. Esse campo caracteriza a função. Cara, a URCA foi muito boazinha com essas duas questões. Ela está explicando para você e pedindo só a resposta. A mesma coisa que dizer, olha, um círculo é o quê? Círculo. Ela fez um círculo e diz, isso aqui é o quê? Quadrado, letra A, C, triângulo. Qual é o gabarito aí, gente? É uma função
Referencial é a função que serve de referência para que outras pessoas sigam. Função metalinguística é a linguagem que fala sobre a própria linguagem. Poética é a que é feita em verso e prosa. Fática, coloque assim, gente, fática. Oi? Ah, é verdade, vou mais devagar. Metalinguística, a linguagem que fala da própria linguagem. Oremos, senhores. Poética, versos, beleza textual. Fática, canal de comunicação. Você reconhece uma função fática quando você está lendo um texto e reconhece o canal que foi publicado aquele texto. Por exemplo, você está lendo um texto que está escrito assim: se inscreve no meu canal, me segue no Instagram. Quando disse escrito, me segue no meu canal, segue no Instagram, eu estou deixando em evidência o canal pelo qual estou transmitindo a minha mensagem. Portanto, eu tenho a função que, gente? Fática. Se você visse um texto com o nome alô, só o nome, alô? Alô, quem é? Não sei. Essa frase, alô, deixa em evidência qual é o canal de comunicação. Qual é? Telefone. Portanto, eu tenho a função fática. E a função emotiva coloca na frente aqui, primeira pessoa. Todo texto que estiver em primeira pessoa é função emotiva. Tenha ele emoção ou não, está na primeira pessoa, é emotivo. Ok. Cheguei na 8. Veja, na frase beneficiar a terra e limpar o quintal, podem parecer a mesma coisa, mas não são. Vocês viram? Pode falar. Só para corrigir a sinestesia para anotar. Sinestesia, mistura de sensações. Frio, sensação, visão, olfato. Se tiver uma frase escrita que tem a mistura, né, de sensações, você já tem a sinestesia, viu? Você já viu essa questão em algum lugar? A gente acabou de responder uma dessa. E ela aparece de novo numa prova de mesmo ano da banca URCA. Leia a frase. Beneficiar a terra e limpar o quintal podem parecer a mesma coisa, mas não são. Você está de olho que o mais geralmente é adversativo, mas ele tem que dar a ideia de oposição para ser adversativo. Está sendo. Por quê? Está dando ideia de oposição? Pode parecer a mesma coisa, mas não são. Esse ato final aqui contrapõe a frase anterior. Portanto, ele tem valor o que, gente? Adversativo. Agora sim, a letra D. Responde aí a 9, sozinhos. Alone. 9ª questão.
Qual foi o gabarito? Marcaram o quê? B? O outro trabalho produtivo, o qual significa dinheiro. Se eu perguntasse para vocês, quem é o sujeito do verbo significar? Vou perguntar de um outro jeito, tá? Esse que é um pronome relativo? Por quê? O qual? Trabalho produtivo qual? Nós sabemos que o que possui a função de retomar e substituir o termo anterior. Quando a gente pergunta o que é que significa dinheiro, você vai me dizer que é trabalho produtivo. Trabalho produtivo é que significa dinheiro. O sujeito de significa seria trabalho produtivo, só que o que roubou a sua função. Eu quero que você coloque nesse que aqui, põe por gentileza, função de sujeito. A função sintática dele é de sujeito. Só que mais uma vez, uma prova fácil como essa, uma questão fácil como essa, simplificou para você. Quem é o antecedente? A palavra que tem como referente trabalho produtivo. Simples assim. Como é que está até agora aí nessa prova? 9 de 9? Vamos à próxima. Boa sorte aí. Questão de sintaxe. Mas na poderia ser. Deu assim, porque eu pensei se poderia ser o outro. O outro, é porque assim, o outro está retomando, o outro é um pronome indefinido que retoma lá anteriormente o da escola, né? Na questão da escola, que foi até a primeira questão que versou sobre isso. Sintaticamente, o pronome relativo retoma o que vier antes, o primeiro que vier antes. Por isso que você tende a chamar de trabalho reprodutivo e não o outro, viu? Tenta ir na 10, a 10 foi mais difícil. E aí, conseguiram ter uma resposta aí? Questão mais difícil, né? Qual foi? A? Vejamos. Agora sim, já me céu. Espera aí, Caio. Olha só aqui. Agrônoma e integrante do movimento de mulheres do campo. Preciso só um pouquinho de silêncio. Micaela Calaça, agrônoma e integrante do movimento de mulheres do campo. Veja que existe um par de vírgulas separando esse item aqui. Isso não pode ser o sujeito
Porque eu não posso separar por vírgula o sujeito do seu verbo. E esse termo que está entre vírgula atua como aposto. É o aposto explicativo da palavra Micaela. Coloquem por gentileza aí. Que todo esse termo é o aposto explicativo. Não é letra A. Letra B. Não faz tanto tempo é um elemento que expressa tempo, não é, gente? Da ideia de tempo, eu tenho aqui, não faz tanto tempo. Note que está entre vírgulas e ele vai ser um adjunto adverbial de tempo. Não é letra B também. Na letra C, que é uma conjunção integrante, nós aprendemos quando vimos os tipos de que será conjunção integrante quando puder ser trocado pela palavra isso. Vejamos. Explica isso. Fala comigo, vai. Explica isso. Verdade. O que é uma conjunção integrante? A conjunção integrante possui ou não possui função sintática? Não. Só quem possui função sintática é o pronome relativo. É letra C o gabarito. E foi que eu disse, Ana Luísa? No nome do dito chefe de família, por gentileza, essa letra C é um adjunto adverbial de lugar, onde, no dito chefe de família, e todo dinheiro é o objeto direto. Perceba, recebeu o que? Todo o dinheiro. Eu tenho a função de objeto direto aí. Ok. Chegamos à próxima. 11ª questão. Boa sorte aí na 11ª. Penúltima questão analisada de hoje. Faz logo as duas, tá, gente? Que a 12 é de quê? Teve nenhuma questão de fonética? Tem? Ah, são 13, né? Pronto. Existe um predicativo do objeto. Sim. Faz as 3 últimas, tá? As 3 últimas. Pessoal, vocês estão atrapalhando, viu? Vou começar aqui a responder, viu? Aqui na 11ª, diz o seguinte: são mulheres as quais curam picadas e cultivam semente. São mulheres as quais. Esse que é um pronome relativo, portanto, ele tem função sintática, ele retoma o termo anterior que é mulheres. O consequente é curam. Quem é que curam picadas? As mulheres. As mulheres seriam o sujeito simples de curam, e o que, como todo pronome relativo, vai lá e rouba a sua função. Portanto,
que vai assumir a função de quê do verbo curam, gente? Sujeito. Então, gabarito, letra D. 12. Considerando-se a sentença, além de agrônoma, gestora, feminista em setembro desse ano. O que está pedindo aqui? É incorreto afirmar que a expressão em setembro tem valor adverbial? Certo, ele quer a incorreta. Doutorado, há um processo de formação chamado sufixação? Sim, doutor mais arado. Ado, na verdade, né? Ado, doutor mais ado. O que é uma conjunção integrante? Defendeu a tese de doutorado. Cadê o que? Pesquisa a qual realizou. Ah, é essa mesmo, né? É letra C. É um pronome relativo. E a última, benzem e incomum. Quantas letras tem benzem? São 6, não é? Esse N antes de consoante perde 1. De 6 ficou 5. Esse M no final perde? Não, porque é após E. Então ficamos o quê? Com 5. Incomum, tem quantas letras? Contem aí. São 7? 7. Diminuiu 1, né? Ficaram 6. Esse M vai sumir? Vai. Porque ele está no final após I, O, U. Se são 7 menos 2, 7 menos 2 é 6? 5. A primeira deu 5, 5. Ficamos com o que aqui? Letra D. Aonde? Aqui, 1, redução. E esse M aqui você está falando? Não, mas o M só vai sumir no meio da palavra antes de consoante. O U aqui é uma vogal. Você não entendeu? Ó, na palavra incomum. Incomum. São 7 letras. Tirei o N, tirei esse. Esse M vai ficar porque o M só some após de consoante. Aqui é uma vogal. Não, mas esse MN é só no fim da palavra que você vai avaliar. É, só no fim da palavra, viu? Tchau, gente.